O nosso bate-papo hoje é sobre além da timidez, ou seja, quando a gente pensa na comunicação, nós pensamos sempre que é um dom, quer dizer, nós não, né? É muito comum imaginar que é algo que só quem tem dom fala bem, e essas coisas relacionadas a isso. Fernanda, você foi uma aluna muito especial, é uma aluna muito especial, embora já tenha terminado o teu curso, as suas atividades, mas esse nosso bate-papo hoje, ele tem um foco muito especial, porque eu acompanhei toda a tua jornada e foi muito bonito ver você se colocando num processo de aprendizado, mas lutando com a tua timidez. Você quer contar um pouquinho como é que é a tua história com a timidez? Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui, assim, é uma oportunidade única mesmo. E como você disse, né, a timidez, ela é um desafio e acaba trazendo, assim, várias limitações mesmo, para quem tem a timidez como parte da sua personalidade. E eu tenho, assim, a timidez desde sempre, desde criança, então, com o tempo eu fui desenvolvendo várias limitações e principalmente, assim, a questão de sempre ter medo de falar, sempre ter medo de se posicionar, de ter medo do julgamento das pessoas, sempre pensando, o que as pessoas vão pensar se eu falar tal coisa. Então, assim, muitas vezes eu estava numa sala de aula e queria falar alguma coisa, fazer uma pergunta, e, assim, por um medo, acabava não falando e levando aquilo para casa. E é muito ruim esse sentimento, assim, de você se sentir reprimido, uma fala, assim, que você poderia ter dito, mas que você acaba guardando aquilo para você. Então, você acaba não sendo você mesmo. E quando você, por exemplo, nessa situação, voltava para casa, ficava remoendo com aquilo e ficava pensando o que você poderia ter falado naquela situação ou não? Ficava, nossa, É. mas por que eu não falei tal coisa, né? Eu tinha uma dúvida, eu queria dar uma opinião, expressar um pensamento, acabava deixando o medo vencer, né? Todas as vezes. Nunca conseguia falar. E aí eu ficava meio que muito chateada também, né? Porque eu também não sabia o que estava do outro lado do medo, né? Às vezes a Uhum. gente não pensa nisso também. É, a gente acha que é aquilo e pronto. Já que eu sinto esse medo, vou ficar com esse medo e não tenho nada para fazer. Mas o interessante é que aí você decidiu fazer direito, uma belíssima estudante de direito, super empenhada. Você, ao escolher o curso, você se imaginou numa audiência, e eu acho a tua profissão maravilhosa, adoro assistir Sim, esses seriados que tem essa coisa de julgamento e tal, de audiência, e aí a comunicação tem que realmente vir para frente, né? Ou seja, é na frente de um público, na frente de um vídeo. Você se sim. imaginava tendo que falar ou não? Eu sempre quis, né? Assim, sempre tive a ideia de fazer direito. Mas assim, eu lembro que quando eu ainda estava no ensino médio, teve uma tia minha que perguntou o que eu queria fazer, né? Aí eu falei, Uhum. eu quero fazer direito, eu gosto muito de ler, de escrever. Aí ela virou assim e falou para mim, mas você não fala, como que você vai ser uma advogada? Que Né? desaforo! E daí você Foi, não falou foi. nada para Ela, ela? não, eu fiquei quieta, assim, né? E aí ela continuou, falou, você tem que trabalhar no escritório, no lugar que você não tenha contato com pessoas. E assim, eu fui colocando aquilo na minha cabeça e no final das contas eu fiz administração. Hoje eu estou fazendo direito, mas naquele momento, para mim, pareceu uma coisa assim muito distante, que eu nem era capaz de fazer, sabe? E você escolheu direito até por influência, desculpa, administração, por influência desse comentário da tua tia? Foi, Ah, mas ó, infelizmente. manda um recado para tua tia aí, diga, vamos ligar para a Cida, bater um papinho com a Cida. Sim, É, a gente ri, né, Fernanda, mas isso é bastante sério mesmo, porque eu tenho sim. certeza que a tua tia não falou por mal, mas, no entanto,
Isso que é o forte na comunicação, é a gente não saber de que forma que uma palavra pode mudar a vida da outra pessoa. E Sim, é o isso poder que tem, né? é. Mas também tem uma coisa que tem que ficar para você sentir sempre, para todo mundo que está aqui, que muitas vezes a palavra que foi dita, você tem que decidir o que você vai fazer com ela, né? Ou seja, É, exatamente. não comprar, porque a pessoa está te falando alguma Sim, coisa, dá para ela de novo, digo, ó, isso daqui não me pertence, essa história aqui é sua, pega de volta, né? Bom, mas é aí, estou verdade. interessada em saber como é que foi essa sequência. Você saiu da administração, como é que você foi para o direito? Você falou, não, eu vou vencer esse negócio e vou ser advogada, é isso? Foi, aí eu fiz administração e assim, nunca foi algo assim que me cativava muito, sabe? E eu fui trabalhar e eu fui, tanto que numa instituição de ensino que na que eu me formei e eu vi assim o dia a dia dos alunos, dos professores, a dinâmica do curso e assim aquilo foi ficando mais próximo. Então eu pensei, ah, não é impossível, porque tantas pessoas fazem, tantas pessoas conseguem e eu também posso. E aí eu decidi fazer. Durante a faculdade, você está no último ano agora, né? No penúltimo. Penúltimo. Durante todo esse período, assim, você teve alguma dificuldade com a sua comunicação? Tem, muitos, muitos. Principalmente vindo da timidez, a questão de não querer se posicionar quanto aos debates na sala de aula, e também as apresentações de trabalho. No curso que eu fiz, né, eu aprendi que, por exemplo, a gente não pode decorar uma fala. E a minha apresentação, ela era totalmente decorada. Ah, Então, meu Deus, né? eu escrevia tudo que eu ia falar, e aí chegava e já tinha, assim, na minha cabeça tudo decorado. Então, eu somente reproduzia aquilo. Então, não tinha conectividade, não tinha nada. E É aí, uma eu forma de defesa, né? Vai decorar porque você não quer errar, você não assim, pode se permitir o erro. E ficava ali no decoreba. E aí? E aí, passou alguma situação difícil de esquecer alguma coisa que você estava falando ou não? assim, nunca uma situação dessa, assim, de branco. Mas, por Uhum. exemplo, quando alguém fazia alguma pergunta, eu eu antes, quando eu estava preparando a apresentação, eu já previa assim mais ou menos as perguntas que iam fazer, aí decorava também as respostas, e Olha aí só, às vezes a pessoa perguntava uma coisa assim nada a ver e eu dava aquela resposta, então ficava uma coisa meio fora desconexa. de desconecta É, totalmente. acaba sendo um grande sofrimento. É lógico, é muito gostoso a gente brincar assim, mas de fato isso traz grandes limites e um trabalho enorme, porque já pensou você ter que ficar pensando no que a pessoa ia te perguntar para você já ter a certeza que não ia errar. Eu vivo falando aqui nas lives, e você sempre me acompanha, estou vendo aí que os nossos queridos seguidores estão aí. Eu falo sempre essa história do perfeccionismo e do medo de errar e de não se Uhum. permitir o erro. É claro que a gente vai errar muitas vezes, a gente não procura o erro, mas ficar nesse controle todo é muito prejudicial, porque tira a tua naturalidade, coloca uma tensão maior em cima de uma coisa que pode ser muito simples. Perguntou uma coisa, você que é super estudiosa, tinha que ter certeza que você iria saber falar, né? Sim. Como é que você foi parar no meu curso? Como é que aconteceu isso de eu ganhar esse presente de ter você na turma? Ai, Cida, eu conheci você por um podcast, eu nem me lembro, mas é um podcast jurídico. E aí eu comecei a seguir você no YouTube, nas redes sociais, a assistir seus conteúdos. E assim, eu achei muito legal, porque eu não tinha dimensão do quanto que eu não sabia sobre a comunicação, do quanto que eu tinha que aprender e desenvolver. E assim, eu resolvi participar da jornada e foi assim o que me fez despertar para esse caminho, né, da boa comunicação, que pode transformar
a nossa vida e nos trazer, assim, a consciência da nossa fala, porque a comunicação, ela permite que a gente seja quem a gente é. Ela é uma ferramenta muito poderosa quanto a isso. Sim, e, e eu sempre digo que mais do que tentar criar um rótulo, se posicione assim, faça assado, enfim, é você se descobrir nessa proposta da comunicação com as tuas facilidades e com as suas dificuldades. E esse que é o processo, porque às vezes as pessoas buscam um milagre. Ah, eu quero só chegar lá na frente e falar super bem. Ih, tem Uhum, treinamento, é treinamento, tem aí um com caminho a certeza. ser trilhado, mas é um caminho muito prazeroso. E as Uhum. tuas primeiras etapas em relação a perder a tua timidez, a se posicionar, você conseguiu se impor um pouco diante das situações. Como é que hoje você lida com as situações que antes você deixava de falar? Você vai lá e fala? Então, hoje eu tenho muita consciência, assim, de que se estou numa situação que eu tenho alguma coisa para falar, eu sempre vem alguma voz, assim, na minha cabeça, né? Vai e fala, né? Dá um jeito, não deixa que a timidez, ela seja maior do que você. Por exemplo, a timidez é uma característica da nossa personalidade, mas a gente tem que... Chega uma hora que a gente precisa olhar para ela e falar que ela vai ter um espaço menor na nossa vida, porque as limitações que ela traz são muito prejudiciais. E, assim, uma coisa muito bacana da jornada é que a primeira etapa é realmente essa etapa do autoconhecimento, de você se gravar, de você anotar aquilo que você tem de bom, de positivo, de negativo. E, assim, eu não sabia como que eu falava, eu não sabia, assim, como que as outras pessoas me percebiam, a questão da minha voz, da clareza. Então, assim, foi uma descoberta, assim, de tudo isso. Qual foi o ponto mais positivo que você conseguiu classificar naquele momento ali do começo do curso? Um ponto, assim, que eu poderia falar é ouvir com atenção. É sempre uma coisa que eu sempre ouço as pessoas com atenção, mas de resto, assim, eu achava minha voz muito fina, muito baixa, não tinha organização das palavras, não conseguia controlar a respiração enquanto falava, então, várias coisas negativas. É, mas veja, você apresentou um extremamente importante. E olha, eu vou te dizer, tem muita gente que acha que se comunica super bem, mas não tem essa capacidade de ouvir, porque está sempre preocupado em falar, falar, falar. Eu acho que esse é um grande ponto positivo, de modo geral, das pessoas tímidas, porque acabam desenvolvendo essa capacidade mesmo de, ao se manter mais Uhum. quieto, calado, acaba dando espaço para entender o que está acontecendo do outro lado. Isso é uma coisa muito boa. É Mas, verdade. Fernanda, você participou de vários desafios, de várias situações, e uma delas, você acabou, porque isso até abrindo um parênteses aqui, muitas vezes eu chamo aluno, quando eu vejo que um aluno está precisando de uma atençãozinha maior e tal, eu pesco, ó, oh, precisa. E num bate-papo nosso, nós identificamos o quanto que era importante você dar uma atenção para a tua voz. E isso que eu queria até abordar um pouco mais nessa live, porque uma das coisas que eu deixei bem como desafio para você é olhar para a tua comunicação além da timidez. Resolveu, lidou. Achei muito bacana você falar assim: olha, eu coloquei a timidez num lugar, é esse lugar aqui e ela não vai me atrapalhar. Tudo bem, posso conviver numa boa com ela, mas vamos aí. Quando você sentiu que a timidez já estava sob controle, você começou a trabalhar a tua voz também. E esse Sim. é um ponto que agora, por exemplo, você já está com a voz um pouquinho mais firme do que quando você começou o curso, porque é um processo. Você
não está fazendo um tratamento de fono, não está fazendo uma Uhum. fonoterapia, mas você passou a se dedicar às técnicas. Qual é a importância que você Sim. acha que a voz tem na tua comunicação hoje? Assim, eu acho que é fundamental, porque eu vejo assim, o primeiro vídeo que eu gravei lá atrás, no começo do curso, e eu comparo assim com hoje, eu vejo muita diferença. Às vezes, para as outras pessoas, não tem tanto, mas assim, eu não vejo aquela voz tão aguda, assim. E a voz, ela acaba te representando e dando mais segurança para sua fala. Então, isso é bastante importante, você ter mais firmeza e segurança na hora que você vai falar. Sim, e cuidar muito disso do tom, né? Porque a voz aguda, ela tem sempre uma correlação, ou seja, as pessoas intuitivamente, elas associam a uma voz infantil, de uma pessoa imatura, e esse é Uhum. um dos fatores que dificulta muito no posicionamento. Quando você postou o teu quando eu postei o teu depoimento, que foi super bonito, eu acho que ele é muito inspirador para pessoas, eu vejo que isso mexeu um pouco com algumas pessoas, né? Falaram, ah, mas você melhorou, mas a tua voz é muito fina. Uhum. Veja, é aquele sentimento que, infelizmente, e não é por mal, realmente não é, às vezes a gente acha assim que o outro ele tem que corresponder àquilo que a gente acha que é o certo. Sim. E passar por essa transição toda de amadurecimento, de estar numa comunicação que eu tanto falo, né, uma comunicação de alta performance, que ela pode ser traduzida como uma comunicação de sucesso, nada mais é do que você olhar para cada cantinho e ver aquilo que você pode aperfeiçoar. Então, a voz é um Sim. desafio para você, é um desafio para mim. Vou te contar uma coisa, Fernanda, você vai ficar feliz de saber. Eu nem sei onde é que está agora, mas depois de tantos anos, eu achei uma fita VHS, eu acho que você nem sabe o que é isso, mas é uma fita de vídeo, Sim. que ali estava a primeira entrevista que eu dei na minha vida. Eu era Legal. muito menina, acho que eu tinha 21 anos, era recém-formada, e, e foi tão bacana, porque anos depois, ver aquela entrevista me mostrou quanto que minha voz era fina também. Ela Olha era uma só. voz. Não, ela não era fininha, mas era uma voz de uma mulher de 21 anos. E o quanto que é difícil nesse mundo aqui, com todos os nossos desafios diários de posicionamento, o quanto que ter uma voz fininha te prejudica, te tira do Sim. jogo, porque as pessoas dizem, ah, não, 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 você não pode falar. E é um É. ponto que você tem que trabalhar, ou seja, quando nós pensamos na relação da voz, é sempre importante, e isso eu quero que você observe no teu dia a dia, como que você está lidando com esses dois parâmetros. Uma coisa é a frequência, outra coisa é a intensidade. Então, quando você fala com a voz mais fininha, o que acontece? Ela está aguda, ela está fora do Uhum. teu tom, que seja o ideal, assim, o teu tom habitual. E quando você fala com uma intensidade, a intensidade tem a ver com o fraco, o forte, né? E a frequência com o agudo, com o grave, enfim, com o médio. E saber regular as duas coisas te ajuda muito a se posicionar. Sim. Até ontem, eu acho que eu postei um vídeo sobre isso, do posicionamento. Você entra num lugar, vai falar alguma coisa, e a voz está lá escondida, não vai acontecer. É aquela coisa do impacto da timidez te colocando fora do jogo. Não adianta só Sim. você trabalhar é, ali mentalmente com a timidez, não, você tem que pegar isso tudo e jogar para ação. Nesse sentido, eu sei que você está se trabalhando, né? Você está tentando assim fazer. Você já sente alguma diferença na forma como as pessoas te ouvem e se relacionam com você quando você já tenta colocar uma voz mais firme? Sim. Quando eu ia falar, eu tinha que meio que pedir licença, como você disse. Quando a gente pede licença, a nossa voz também pede licença. Então as pessoas meio que não prestam atenção no que você está falando. Então, quando você fala um pouco mais para fora, um pouco mais de entusiasmo, firmeza, as pessoas elas
prestam mais atenção e te ouvem realmente. Isso eu sinto assim no meu dia a dia, no trabalho, na maioria das vezes que eu me posiciono dessa forma. E é um exercício diário, ou seja, não dá para desligar Diário. esse botão do posicionamento. Vai ali, fala com firmeza, se coloca e vai se tornando habitual. E Sim. qual outro ponto que você acha que você precisa trabalhar, além da questão da timidez, da voz? O que que você tem focado mais? Ah, bastante a questão da voz e também da ansiedade, que também eu sou muito ansiosa, e também tentar me posicionar mais em geral. Essas são as principais questões. Uma coisa que foi muito bacana também nos teus exercícios que eu acompanhei é a parte da organização da fala, ou seja, buscar mais objetividade, porque esse é um ponto também. A Sim, forma como você vai organizando o assunto define muito se a outra pessoa vai prestar atenção ou não em você, né? Você está atenta também a esse aspecto? é muito importante. Eu tinha bastante dificuldade assim, na questão da clareza. Inclusive, teve uma vez no meu trabalho que uma pessoa chegou a falar para mim. Eu fui Hum, falar alguma coisa assim, e aí a pessoa parou e falou: Olha, você precisa ser uma pessoa mais clara, porque eu não entendi o que você falou. E aí eu ela foi meio que, bem clara, ela foi bem sim, clara para você. bem direta. Aí Ah, isso meio que me tocou: Não, eu preciso mudar, né? Eu não posso ser assim, eu preciso organizar a minha fala. Eu sempre tenho essa preocupação. Se eu estou falando, será que a pessoa está entendendo o que eu estou falando? Porque é né? muito ruim quando alguém pede para você repetir. Aham. Com certeza, porque é um retrabalho. Você falou alguma coisa, tem que falar de novo. Fernanda, aqui E no YouTube, a Márcia está perguntando se você aquece a sua voz, se você criou o hábito de aquecer a sua voz, fazer os criei, exercícios. Aham. sempre faço. Aquele cartãozinho lá, né? Aham. Eu sempre faço assim, de manhã, já para deixar a voz mais preparada para o dia. E o bom é sempre que você tiver uma reunião, tiver alguma coisa, vai fazendo. O exercício de voz é uma coisa tão gostosa de fazer, quer dizer, é meio esquisito. Quem não convive com exercício de voz começa a pensar, meu Deus, o que que é isso, né? O que que é esse monte de coisa aí? Sim, Mas depois eu digo, e quem me acompanha ao longo da minha vida sabe que onde eu tô fazendo exercício de voz e, enfim, as pessoas às vezes até estranham um pouco, porque você vai perdendo a vergonha de fazer o exercício e isso vai te dando mais confiança para que você chegue e a voz vai estar boa, porque às vezes a voz fraca, você vai dar uma palestra, alguma coisa, se você sim, começa, a voz não está indo junto com você, é um grande problema. Quem me acompanha de fato sabe que aquilo que eu prego eu faço, porque exercício de sim. voz, eu fico muito indignada quando alguém me diz assim: ai, sabe o que que é? Não tive tempo de fazer. O quê? Não teve Em tempo de 10 cuidar da sua minutos você voz? faz, né? É, É e até rapidinho. mesmo, né? É, rapidinho mesmo. Comunicação é muito assim sobre treinamento e contínuo. Eu lembro que eu estava numa palestra, o professor deu um exemplo assim, muito bacana. Ele falou que o simples passar do tempo, ele não melhora as coisas. Então, muitas vezes a gente fica esperando que, lá na frente eu vou fazer isso, lá na frente eu vou me tornar alguém que vou me comunicar melhor, vou ser um profissional melhor. Mas o passar do tempo, ele não vai fazer isso por você. E aí ele deu até um exemplo de uma casa que você limpa, deixa ela brilhando, se você trancar ela e ficar fora um mês, quando você voltar, ela vai estar toda empoeirada, suja. Então, isso faz todo sentido, porque todo conhecimento é assim, você precisa ficar regando e cuidando dele. É vida, né? E o treinamento é isso mesmo, Fernanda. Que bacana que você está falando isso, porque a hora da gente melhorar é sempre agora, não é Agora, depois. Se a gente tem a possibilidade de melhorar agora, para que deixar para depois? Ou seja, e até eu acho que todo esse processo da pandemia
tem nos despertado para isso, para a importância de não deixar para depois as coisas, para resolver aquilo que ficou pendente, e muita gente aí fazendo cursos, enfim, se atualizando, que falou: "Opa, tenho que fazer alguma coisa", Sim, e eu estava desatualizada nisso e naquilo. Quer dizer, tem todo esse lado, de reflexão que põe a gente num movimento, e esse movimento é contínuo e é eterno. Falar assim: "Ai, puxa, agora então já fiquei 100%". Não vai sim. ficar, mas tem que ter treinamento. O Silvio aqui está falando também. O Silvio, outro aluno querido, que eu lembro quando ele foi se inscrever, ele foi um dos últimos da tua turma, ele se inscreveu, ele falou assim: "Ó, Cida, eu vou me inscrever, eu vou investir, mas eu quero o resultado". Falou, sim, né? Foi muito bacana, foi muito legal, assim. Falei, pode fazer que você vai ter o resultado que você quer. Com Mas certeza. é, mas eu gosto muito disso da comunicação ser esse desenvolvimento contínuo, porque a gente sempre vai vendo o quanto que a gente pode melhorar e sempre um pouco mais, né? E aí, ó, deixa eu ver o Isso. que o Silvio falou. Hoje ele falou que ele é mais crítico e exigente. Suzy, eu sinto que melhorei um pouco com as dicas. Isso aí, ó, viu só? É a busca. Quando se fala assim que as coisas com o tempo, se você não faz nada, não melhoram, é isso, o processo de Sim, envelhecimento é esse mesmo. Quando sim. você vai se dando conta que amanhã pode ser tarde para começar a fazer alguma coisa, é bom. Aham. É bom não deixar para Sim. depois, né? É, assim, Ai, eu comecei a jornada lá em maio, a gente já está em agosto, e pensar assim, não teve um dia que eu não tive algum contato com as técnicas, com seus conteúdos, então, assim, é muito bacana isso mesmo. nossa, é muito bacana. Eu fico muito feliz, porque eu tenho visto o meu sonho realizado. Eu sempre senti um desejo de levar para mais pessoas coisas que eu sei que são simples e que é só praticar, tem que ter aí um método, claro. Dentro disso tudo Uhum. que a gente está fazendo, eu fico feliz de poder apresentar alguma coisa que eu sei que funciona. Hoje todo mundo resolveu dar curso para falar em público, para dar treinamento e tal, mas talvez a minha grande paixão seja porque por 35 anos eu tenho acordado todos os dias com o propósito de desenvolver pessoas, de treinar pessoas, de fazer com que cada pessoa que passe pela minha vida melhore. Não pode sair do mesmo jeito, tem que melhorar. E esse caminho, esse trilhar foi árduo, ou seja, eu descobri qual é a metodologia que dá certo. É muito bom esse momento, porque hoje, quando você está em contato com todas as técnicas, com todas as Sim. atividades ali, você se sente segura de estar no movimento, indo para algum lugar. E muita gente que diz: ah, não, eu às vezes lê alguma coisa, mas não consegue colocar em prática, e aí não sai do lugar, e a vida fica naquela Sim, história, né? Não, a é timidez não me deixa verdade. fazer isso, a timidez não me deixa fazer aquilo. Vai, vai, vai para frente, vai pegando umas dicas aí, né, Suzy? Vai indo Sim. para frente. A Márcia tem mais uma pergunta aqui. Sim, você acha que atrapalha pensar que tem que estar perfeita? A questão da perfeição, Aham. eu me preocupava muito, assim. Mas hoje, assim, eu vejo que se você for esperar que esteja todas as condições perfeitas, você nunca vai colocar em prática a sua comunicação. E a gente precisa praticar, treinar, mesmo que tenha erros, porque a gente acaba aprendendo com os erros também. Então, até o erro é importante. Então, eu Sim. acredito nisso. Ou seja, ser perfeita não mais. Nem, na Não, verdade, não assim, dá. como você falou no começo, a ideia de decorar todas as coisas, ficar com tudo muito no controle, acho que a gente tem que se permitir, às vezes, sair do controle. Não achar que tem que Sim, estar tudo ali de uma forma mapeada, porque lidar com. Lógico, a gente tem que ter o controle no sentido da preparação. Isso eu sempre bato. Se você se prepara, você tem segurança para fazer o que você quiser. Agora, se você vai lá, na comunicação não tem lugar mais para amadorismo, porque
Se você pensa assim, se eu posso me preparar, se eu posso cuidar de cada cantinho, da voz, é da dicção, é da respiração, é da organização de ideias, tantos Sim. são os elementos que você vai entrar num lugar sem se preparar? Não tem cabimento. Sim. Mas, ao mesmo tempo, mesmo preparado, você vai saber que vai passar por uma situação que você não tem controle. Vamos pensar assim, você se preparou para essa live. Primeira live da Fernanda, linda, a primeira de muitas, que eu tenho certeza que ela vai fazer. Você Ai, se preparou, mostra teu sim. script aí, deixa eu ver, aposto Ai, que tem aí. gente. Dá para ver, olha, parece Ah, uma viu? redação. Viu que graça? Ó, se É, preparou, colocou vários tópicos lá. Provavelmente, muitas das coisas que você preparou aí, a gente não chega a conversar, ou talvez é, fale tudo e mais um pouco, mas vir aberta, ou saber que você veio com elementos, isso não te dá segurança para saber que você dá ah, conta? com certeza. A fase da preparação, como você sempre falou no curso, é a mais demorada, porque você vai se perguntar o que eu vou falar, para quem, por quê. E essas perguntas, elas colocam um norte na sua cabeça. Então, é muito importante a preparação. A preparação começa exatamente aí. Muito bem. Nada como ter boas alunas aqui, hein? Me representando. Aliás, vai chegar um momento que só os meus alunos vão falar. Digo, ó, o negócio é o seguinte, a gente precisa dar uma orientação a respeito disso. Aí pega um aluno aqui, hein? Já vai ser um sonho isso daí, mas a gente vai mesmo. Sim, muito É, bacana. E a é, questão voltando lá na questão do perfeccionismo, às vezes a gente erra muito quando a gente fica se comparando com os outros. Porque tem muita gente que tem mais facilidade em se comunicar, mas a gente tem que também ter uma certa auto-empatia e autocompaixão com a gente mesmo, sabendo das limitações que a gente tem. Porque sim, cada pessoa tem uma história diferente. Então, saber sem dúvida. respeitar também os próprios limites e trabalhar neles. Às vezes eu percebo, principalmente assim, quando alguém me manda algum material para eu analisar, um vídeo, alguma coisa, são diferentes reações. Então, vamos pensar assim: uma cliente vai fazer um trabalho, me manda materiais para eu analisar, mas eu tenho sempre muito cuidado em dar o feedback inicial, e sempre tive isso. Quem faz o curso comigo, às vezes, deve sentir assim, já no primeiro momento eu já peço um vídeo, mas eu não vou dar um feedback, ó, você tem que melhorar isso, aquilo outro, porque não vai ser legal. Acho que é uma construção que você tem que se sentir à vontade e tal, mas existe uma vergonha muito grande de mostrar um vídeo ou de fazer Sim, sim um comentário ou olhar para aquele vídeo. A minha filha sempre diz que quando às vezes eu estou assistindo meus vídeos, eu estou sempre rindo, mas eu rio mesmo, sabe? Porque eu acho tão engraçado. Lógico, para mim gravar vídeo não é um problema, até não que eu não tenha que melhorar. Todo mundo tem que melhorar, eu também tenho que melhorar muito, mas eu rio porque eu acho interessante, às vezes, eu vejo o que eu estava pensando na hora que eu falei tal coisa e tal, e a gente tem que se permitir não ser ali totalmente, politicamente 100% correto. Não, deixa as coisas, às vezes, ficarem um pouco imperfeitas, porque elas vão te representar melhor. A perfeição, tudo certinho, também deixa as coisas um pouco mais chatas, né? Ó, o Silvio está contando sim. aqui que o primeiro vídeo dele foi o caos, após a ajuda da Cida melhorou muito, foi até elogiado, ganhei uma eleição de diretor. Eu não queria Olha que contar, né, legal. Silvia, mas foi muito legal. E foi muito bacana, porque o Silvio mandou um vídeo, falou, Cida, olha, e eu falei, eu vou ter que dar aqui uns palpites aqui para, né, sabia que era uma coisa importante e tal. E ele foi lá, mudou tudo, me mandou o vídeo maravilhoso. Isso é muito gostoso. Eu adoro olhar vídeo. Se eu pudesse, eu passava o dia inteiro só dando feedback de vídeo, de palco virtual, essas coisas todas. Ai, Muito ai. bom. É. Agora, aqui, deixa eu só ver o que mais que o pessoal está falando. Outro dia,
A Maria, que fez parte de uma live aqui comigo, que é influencer, ela falou: Cida, que bacana, né? Como o teu pessoal participa nas lives. E eu acho isso muito legal mesmo. Vocês conversam entre si enquanto a gente conversa aqui, estão trocando figurinha aqui. Isso é bem gostoso. Olha, Fernanda, as pessoas do seu convívio têm dado feedback das suas mudanças? As pessoas reparam que você está melhor? Assim, é uma mudança bem, assim, gradual. Às vezes não parece ser tão nítido. Eu Aham, percebo mais, mas eu aham. acho que é bem aos poucos mesmo. É, e eu vou te dizer o seguinte, isso é muito bacana. As pessoas mais próximas são as últimas a perceberem que você melhorou. Se você, É por verdade. exemplo, você vai ver isso. Isso é uma coisa que eu ouço direto. Quando você encontrar alguém que tenha numa memória, um registro do quanto que você era mais reservada, mais fechada, quando te vir fazendo alguma coisa que você está no outro padrão, ela vai dizer: Nossa, o que aconteceu? O que que você fez? Isso é muito bacana, mas não é perceptível, o que nos mostra a possibilidade de sempre nós estarmos melhorando, não porque a gente quer agradar o outro, mas é porque a gente sabe onde que as coisas precisam andar melhor. Veja, eu tenho sempre muitas fonoaudiólogas nas lives, nos grupos, eu fico muito feliz, porque eu sou uma grande incentivadora da nossa área de trazer conteúdos que não sejam só da fonoaudiologia, mas que sejam da comunicação e que estejam presentes de uma maneira Uhum. mais próxima das pessoas, porque cada elemento que você trabalhou na tua história aí tem a ver com uma possibilidade de colocar uma técnica que te ajudasse, que te colocasse mais para frente. Bem, Fernanda, agora eu quero te perguntar, daqui para frente, como é que você vislumbra você daqui a poucos meses? Veja, em 3 meses você já passou por uma grande transformação e especialmente por você se sentir já muito segura de falar em todas as situações, Uhum. de se posicionar, isso é delicioso, assim, é libertador. Como que você se imagina daqui a alguns meses ou até daqui a alguns anos? Eu me imagino assim, realmente superando essas barreiras que eu criei ao longo do tempo com a timidez e realmente me aprimorando cada vez mais com a boa comunicação e me tornando assim realmente quem eu sou, de expressar o que eu penso, o que eu sinto, para que realmente eu conquiste, né, os meus objetivos. Uma grande advogada, vai ser uma juíza, alguma coisa por aí, provavelmente super leitora. Que dica você daria para alguém que está nos ouvindo, que está aqui acompanhando a nossa conversa? E de que forma que você acha que é um ponto de partida para alguém melhorar? Inclusive, tem aqui uma pergunta do Oscar, que é da turma de julho aqui. A evolução na sua comunicação contribuiu para melhorar a sua autoestima? Ele está curioso em relação a isso. Com certeza. Quando você se comunica melhor, você se sente melhor com você mesmo. Então, quando eu me sentia lá, eu não conseguia falar, né, numa sala de aula, porque eu tinha medo do julgamento. E aí, quando você passa a realmente falar, expressar as suas ideias, você meio que coloca alguma coisa para fora. E isso te dá mais segurança e você passa a conquistar quem você é. Então, isso é bem bacana. Melhora com certeza a autoestima. Isso aí, fico feliz. Você veja, E, né, o caminho. Qual é a dica que você dá para alguém que pensa assim: ah, essa história é da Fernanda, não é minha história, porque a história da Fernanda, enfim, ela conseguiu superar. Eu acho que eu sou tímido, não vou conseguir. O que se diz aí? então, eu acreditava muito nisso. Eu sou assim, não vai adiantar, né? Isso é só para os outros, né? Eu não vou conseguir superar isso. Mas isso é uma crença muito errada, porque
Não é porque a gente, durante a nossa vida, foi criando essas barreiras que a gente precisa conviver com elas pro resto da vida. E Sartre tem até uma frase muito interessante que fala: não importa o que a vida fez de você, mas o que você fez com o que a vida fez de você. Então, é ter essa liberdade de você saber se apropriar da sua própria vida e fazer as suas próprias escolhas. Então, se você se incomoda de não conseguir se expressar, de não conseguir falar, isso te reprime muito, você tem que ter consciência da sua liberdade, que você pode escolher o que você vai ser daqui para frente. E eu acho que esse é um conselho essencial, assim. Muito lindo. Ai, que linda você, Fernanda. Fico muito feliz, porque é exatamente esse é o ponto de virada. E essa virada, ela acontece à medida que a gente coloca a consciência. Eu sempre vou buscar as melhores técnicas para trabalhar no dia a dia com todo o desenvolvimento de habilidade, mas sem consciência a gente não chega a lugar nenhum. Para que melhorar a comunicação se não for para melhorar a vida? É ou não é? Só falar bonito não me interessa. Quero que ocupar o teu espaço, sentir que a vida é tua, que você pode colocar toda a tua energia na tua história e comunicar aquilo que você é sem medo de fato, né? Deixa eu ver aqui a Isa. Ó, tem umas perguntas, alguns comentários que eu acabo não conseguindo ver todos, vocês já me perdoem, mas a Isa fala assim: quando terá um novo grupo para melhorar a comunicação? Ah, nós já estamos melhorando agora mesmo, né? Nós vamos lançar uma nova turma em setembro. Nós sempre fazemos uma atividade inicial e eu estou preparando uma semana de atividades bem gostosa, que para mim também é um desafio. E eu estou pensando em fazer o lançamento dessa atividade ao vivo. Quero me desafiar também, talvez de tudo errado, talvez de tudo certo, não sei, mas eu quero também trazer um desafio para mim e, e trazer novidades para quem me acompanha, mesmo que já tenha feito o curso e tal, que tenha uma possibilidade de se reciclar e estar no movimento. Então, aguarde, nas próximas semanas teremos novidades. Bom, ficamos agora aqui com o coração cheio de alegria e para mim, realmente, Fernanda, eu te digo isso com com todo o amor que eu tenho pelo trabalho de comunicação. Ver você nesse teu desenvolvimento desde o início, me cativou muito, porque é muito sofrido a gente se sentir menor do que a gente é. E a partir do momento que você passou a entender o quanto que a comunicação podia te colocar no teu lugar, no lugar que você sempre desejou, e o quanto que você está fazendo por isso, isso é muito, para mim, é isso que eu busco, é dar essa chave, essa mudança nessa história. E eu te agradeço pela confiança, te agradeço pela tua generosidade de trazer o teu coração, trazer tua história aqui para quem está participando, porque é um movimento interno, que, aliás, vamos aqui falar que hoje você também, dentro do teu princípio, vou falar mesmo assim, porque assim, você está aqui e você se desafiou a fazer essa live. Talvez há 3 meses você não topasse. Você acha que você viria há 3 meses antes ou não? Ai, Antes do com curso? certeza. Não. Eu só tenho a agradecer mesmo. Foi assim, um presente mesmo ter entrado nesse curso e ter descoberto esse novo mundo, assim, que transformou tanto e tem tanto ainda a transformar. E eu sou muito, muito grata mesmo por É, tudo.
Então, isso é gostoso. E no final do ano, depois que tudo isso passar, vamos assim considerar que no final do ano já vai ter passado, nós vamos fazer um encontro presencial. Os alunos que estão aí e tal, já se preparam, porque a gente vai fazer um grande encontro, seja no final do ano, no começo do ano, para que a gente possa comemorar todas as conquistas desse Ai, ano com tão certeza. difícil, né? Pessoal, Ai, vamos muito sim. obrigada. Já vai aí, né? Já vai guardando um dinheirinho para vir, para Com vir, certeza, para vir conhecer os pontos turísticos de Curitiba. com Aliás, olha, eu certeza. vou te contar. O pessoal aqui está te dando parabéns. Olha, só Ai, que quem obrigada, que, ó, Sam. o Vitor aqui, o Vitor está apaixonado por você, Ah, Fernanda. ele é meu namorado, Ah, não precisa ele me nem apoia dizer, né? muito. Então, Vitor, isso mesmo, Vitor. Faça a Fernanda ir cada vez mais em frente, incentive, porque você é um sortudo. Você tem uma pessoa bem Ah, especial do teu lado. ai, gente. Então, tá bom. Pessoal, amanhã é dia de live de quarta-feira, 12h30, e eu vou surpreender vocês. Amanhã a gente vai falar sobre teatro. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas eu tive a honra de trabalhar num grupo de teatro por 17 anos. Eu tenho uma história de preparadora vocal, de ator e tal. E amanhã a gente vai conversar com um grande amigo meu, jornalista, ator, e ele vai contar de uma proposta muito bacana que os atores estão aí empreendendo também nesse momento de pandemia. Então, por favor, chame os amigos, convide as pessoas para participar da live e eu espero todos vocês, tá bom? Um grande beijo, boa noite. Agora nós vamos mesmo, tá? Dei mil vezes tchau. Obrigada, boa noite, Tchau, boa pessoal. noite. Muito Obrigada aí obrigada. pelos Tchau. comentários. Parabéns, Fernanda, pela tua primeira live aí. Obrigada. Você Muito arrasou. obrigada mesmo. Beijo. Beijo.